Então, senhoras e senhores, conforme nossa programação, teremos o quarto painel com o tema PPPs e concessões, estruturação sob novas regras. Bem, o tema será para debater como os modelos licitatórios do setor de saneamento devem evoluir e quais as perspectivas para novos leilões. Assim, convido para mediar este painel a diretora de Relações Institucionais da AEGEA, Andréa Hagström. Já como painelistas, convido inicialmente o ministro do Tribunal de Contas da União e professor do IDP, Antônio Anastasia. Convido também o senador Alan Rick. O deputado federal Arnaldo Jardim. E o advogado na Justen Pereira Oliveira Italamini, Marçal Justen. Agora sim, com a condução dos trabalhos, Andréa Hagström. Boa tarde a todas e todos. Eu acho que todos nós, né, sempre fazemos um esforço muito grande para estar nesses eventos, para nos aprimorarmos, enfim, e aqui, neste caso, para comemorar também os 5 anos do Marco Regulatório do Saneamento. Mas eu acredito que ninguém tem o desafio maior do que o meu, do que poder mediar um painel com as verdadeiras cabeças que pensam as concessões, né, que puderam aqui, muitos aqui, serem os verdadeiros autores dessa política pública, tanto da lei de licitações, lei de concessões. Então, é um prazer muito grande e um desafio maior ainda poder aqui tentar contribuir e mediar da melhor maneira possível a fala de cada um dos senhores. Antes de começar as perguntas, eu queria dizer que celebrar os 5 anos desse marco regulatório do saneamento é demonstrar que a gente tem uma jornada que ainda exige muito de cada um de nós, mas que, para além dessa exigência, a gente já tem definido que estamos evoluindo. Acho que a Bicom pode mostrar aqui no seu panorama o quanto que o setor vem evoluindo e o quanto que evoluiu em números desde 2020, com a edição do Marco. A gente já teve 60 leilões desde o Marco, que mobilizou mais de 181 milhões de reais. Mas esses 181 milhões de reais, eles, na verdade, eles representam muito mais do que tubulações, do que metros e quilômetros de rede. Eles representam a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Eles representam saúde, eles representam melhoria no trabalho, melhoria na renda, melhoria na educação das nossas crianças. E eu acho que é por isso que cada um de nós está aqui e milita nesse setor, que é, por que não dizer, um setor difícil, mas um setor que nos traz muita alegria. Os resultados, eles são visíveis. A gente viu, a doutora Cristiane já apresentou um pouquinho deles hoje de manhã. 77% dos municípios do Nordeste já tiveram universalização contratada. O Sudeste, ele tratou 11,7 bilhões de metros cúbicos de esgoto nesses 4 anos. E o Norte, senador, ele dobrou o número de municípios que já têm plano de saneamento. Então, a gente tem avançado, e avançado com critérios claros. É claro que a gente tem desafios, como, por exemplo, e eu vou perguntar para os senhores, como nos adaptar à reforma tributária, como nos adaptar às novas regras de tarifa social. Mas seguimos com essas metas, com as metas e o compromisso de universalizar os serviços para cada um dos brasileiros que ainda não tem saneamento nas suas casas. Eu acho que esse
esse é o nosso objetivo, chegar a cada dia num novo brasileiro e brasileira que ainda não tem acesso aos serviços de saneamento básico. E, para a gente começar, então, esse nosso painel, eu gostaria de começar com o ministro Antônio Anastasia, ministro e professor, meu professor também, no curso de mestrado, há alguns anos atrás. Ministro, como é que o senhor tem ressaltado em últimos discursos seus a importância da inovação e também da flexibilidade nos modelos de contratos de concessões e PPPs? Como é que o senhor vê a possibilidade da inovação e dessa flexibilidade ser aplicado aos contratos no setor de saneamento básico? Bem, boa tarde a todas as senhoras e senhores. Eu quero cumprimentar aos responsáveis, realmente a BICOM, pela realização desse magnífico evento, saudá-los, cumprimentar a nossa moderadora, a doutora Andréia, cara aluna que aqui revejo, meus cumprimentos. Senadora Alan Henrique, um prazer estar aqui ao vosso lado, da mesma forma o deputado Arnaldo Jardim, professor Marçal Jussi, que tive a honra de estar hoje pela manhã num evento sobre a Lindb, e agora à tarde encontramos novamente, o que para mim é uma grande felicidade, e sendo objetivo, porque, pelo que eu li, as respostas não podem ser muito longas, não é verdade? Ou então, se eu puder falar, eu vou falar. Então, você me controle. Bem, a sua pergunta, doutora Andréia, é muito importante. Em primeiro lugar, me permita, a título de introdução, eu não poderia participar de um painel sobre o saneamento e ter um marco legal de saneamento sem fazer um registro histórico de justiça, que acho muito importante. O senador Alan Henrique vai perceber o que eu vou dizer. Nós só temos essa lei hoje, que é muito positivo, foi um grande avanço, mercê de um trabalho hercúleo do senador Tasso Gereissati. Se não fosse o senador Tasso Gereissati, essa lei, deputado Arnaldo, nós não teríamos. Ele se empenhou pessoalmente, com sacrifício até físico, e eu fui testemunha disso muitas vezes. Então, quero deixar aqui esse registro, não poderia fazê-lo, até pela relação que tenho com sua excelência, senador Tasso Gereissati. Mas acho que é uma evolução imensa. Só que o marco de saneamento, corretamente, se ampara dentro de uma visão moderna, que está também na lei de licitação, como mencionou a doutora Andréia, que é a necessidade de termos cada vez mais o adensamento das relações entre o poder público e o setor privado. Já foi-se o tempo que o setor público poderia, de modo próprio, realizar investimentos grandes, expressivos, que já tivemos isso no passado. Aliás, quando o Planasa foi concebido, lá na década de 70, era exatamente o poder público que era responsável pela política de saneamento e a atividade privada era totalmente marginal e periférica. Esse tempo se exauriu por vários motivos, principalmente pela ausência de recursos financeiros para lastrear investimentos muito expressivos e também em razão da inovação, especialmente tecnológica, que avança com muito mais celeridade no ambiente privado do que no ambiente público. Então, corretamente, o poder público brasileiro identificou essa necessidade e, nos últimos anos, vem realizando, não só na área do saneamento, mas em vários outros segmentos de serviços públicos, o reconhecimento que nós precisamos ter uma parceria com o setor privado verdadeira, com fidúcia, com confiança, com lealdade, uma verdadeira parceria, não simplesmente um contrato de prestação de serviço, como era no passado. Então, a primeira coisa importante a reafirmar e ressaltar é a mudança de cultura que deve levar a esse reconhecimento. E essa mudança de cultura tem alguns desdobramentos objetivos. Esse desdobramento objetivo é o que a doutora André me perguntou, que é exatamente a nova visão que temos de ter sobre os contratos de concessão, contrato de parceria. Por que motivo? Na medida em que nós estamos reconhecendo no parceiro privado mais do que um simples contratado, mas um aliado na expressão semântica da expressão, na sua integralidade, nós temos de saber que ele precisa ter o quê? Segurança jurídica, reconhecimento das suas atribuições, saber que esses contratos, inclusive de longa maturação, hoje, à mercê até da própria inovação, sofre uma mutação muito mais rápida do que no passado. Então, esse reconhecimento tornou-se, felizmente, a meu juízo, uma das características hoje, em termos gerais, das delegações de serviço público. Por quê? Porque o próprio Tribunal de Contas da União, onde hoje tenho a honra de integrar, ele passou a reconhecer que nós estamos diante de um quadro novo. Esse quadro, senador Alain, interessante, deputado Arnaldo, professor Marçal, que o tempo mudou o seu conceito. No século passado, um contrato de 30 anos tinha um peso. Hoje, um contrato de 30 anos tem outro peso, porque o tempo passa muito mais rápido. Então, o próprio tribunal passou a entender
que a mutabilidade dos contratos administrativos, especialmente esses que se referem às delegações de serviços públicos com mais densidade, como eu disse, eles têm de ser objeto de uma atenção especial, porque no setor ferroviário, por exemplo, estão previstos contratos de 70 anos. Então, ninguém pode imaginar, o professor Marçal, a maior autoridade que nós temos doutrinária em termos da lei de licitação, que a fotografia original da licitação daqui a 70 anos vai ser a mesma situação. Óbvio que não. Então, o tribunal passou a reconhecer essas possibilidades e já está julgando vários casos. A própria recomposição recentíssima do aeroporto do Galeão, que muitos aqui usam, e eu também, é o exemplo típico dessa mudança de mentalidade, porque os fatos passaram, de fato, a, vamos dizer, sobrepujar a necessidade formal dos procedimentos. Então, eu acredito que nós temos a necessidade de reconhecer esse mundo novo que levará às concessões, já sob o novo marco legal, e todas as outras leis que referem ao serviço público, onde ela não está isolada, doutora Andréia, a esse reconhecimento de uma mudança de patamar, que eleva muito o parceiro privado e gera nele, evidentemente, maior responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, lhe trará, a meu juízo, mais segurança jurídica, que é sempre o desiderato fundamental da ação rígida da administração pública, reconhecer no parceiro privado as condições de maneira correta e adequada de prestar o seu serviço, ser bem remunerado, até porque, abro aqui breve parênteses, lamentavelmente, no Brasil, nós ainda temos algum ranço, diminuiu muito, mas ainda temos muito um ranço contra o lucro, contra a possibilidade dos agentes delegatários terem lucratividade. Ora, no sistema capitalista, o pressuposto é o lucro. Eu falo com meus alunos, muitas vezes, eu vou abrir uma sociedade de economia mista, eu sei que ela vai fracassar e chamo para vocês, meus alunos, lembra disso, para serem meu sócio. Claro que ninguém vai querer. Você tem de ter a potencialidade lucrativa. Da mesma forma, essas delegações, as próprias PPPs, que são sopesadas e calibradas pela remuneração e pela receita que vierem a ter. Então, esse ranço, digamos assim, tem de ser a cada dia mais extirpado, afastado, exorcizado, para nós permitirmos que o parceiro privado seja, de fato, o parceiro efetivo da prestação de serviços públicos de qualidade. E eu, como vetor de direito administrativo, professor Marçal, como Vossa Excelência, nós temos sempre uma inclinação estatizante, é natural da nossa formação. Mas nós estamos reconhecendo, nesse momento, que a realidade se impõe. E a realidade se impõe por questões tecnológicas e por questões práticas, inclusive da ausência de recursos. Então, acho que esse quadro novo deve ser realizado exatamente em razão dessas peculiaridades que nós temos. E as novas leis que estão sendo aprovadas são nesse sentido. E me permita bem aqui, publicamente, de louvar o deputado Arnaldo Jardim pelo relatório e pela apresentação que fez. Está aí no Senado agora, o senador Alain, que acompanha isso em minúcias, do projeto de lei que tramitou durante tantos anos, vários projetos de lei que tramitaram tantos anos na Câmara dos Deputados, da modernização da lei de concessão, da lei de PPP e outras tantas, que Vossa Excelência, de maneira extremamente eficiente, criativa, profissional e, sobretudo, exitosa, conseguiu congregar num só texto, que agora é encaminhado à apreciação do Senado Federal, porque esse projeto de lei vai atender muito esse objetivo que o doutor André falou e essa concepção que eu disse, porque ele é muito cirúrgico. Ele identifica situações fáticas que já vêm acontecendo, acolhe essas situações, porque, muitas vezes, a própria jurisprudência da Justiça ou do Tribunal de Contas e a própria doutrina já antecipa alguns aspectos, e o projeto coloca aquilo tudo que já vem sendo aplicado de maneira muito objetiva e reconhecendo no parceiro privado a potencialidade dessa parceria vitoriosa e exitosa. Então, deputado Arnaldo, faço aqui também os meus cumprimentos. Oxalá, em breve, o Senado vai apreciar a matéria, vai aperfeiçoá-la como de hábito e será aprovada. Então, em síntese, sendo sintético dentro do possível, é a resposta da questão que me faz, André. Bom, muito obrigada, ministro. Acho que, por óbvio, gostaríamos e queremos lhe ouvir ainda mais, mas agora, pegando o gancho dessas inovações legais que nós viemos experimentando ao longo dos anos, né, senador Alan Rick, conforme apontado pela nossa própria associação, aqui a ABICOM, a gente recentemente teve uma lei aprovada pela Câmara e pelo Senado, que foi o marco regulatório do licenciamento ambiental, e que, depois disso, quando passada a sanção presidencial, a gente teve alguns vetos. E esses vetos acabaram por atingir especificamente
trechos da lei que diziam respeito ao setor de água e esgoto, né? 2 artigos especificamente que tratavam de uma dispensa momentânea, né? E aí eu espero que o senhor mesmo já vai explicar que dispensa não quer dizer que a gente não está cumprindo os requisitos legais, mas, enfim, era algo que iria ajudar a acelerar esses investimentos e possibilitar com que se alcançasse mais cedo a universalização dos serviços. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que se deu essa articulação no Congresso e agora quais as perspectivas para, então, depois desses vetos presidenciais. Em que fase estamos e como é que podemos reverter? Primeiramente, André, muito obrigado. Cumprimentar os senhores participantes deste momento extraordinário realizado pela Abicom Sindicom, momento em que o Brasil celebra 5 anos do nosso marco do saneamento, dos avanços conquistados. Cumprimentar nosso ministro, governador, senador, professor, doutor Anastasia. Cumprimentar meu amigo Arnaldo Jardim, os grandes deputados que nós temos na Câmara, um amigo de lutas pelo Brasil, pela desburocratização, pela simplificação, para que a gente crie o ambiente dos investimentos e da melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Cumprimentar o professor Dr. Marçal Justin, cumprimentá-lo pelo grande... Obrigado, ministro. Vou fazer aqui uma... Bem, respondendo, André, efetivamente tua pergunta, um dos maiores avanços para que o saneamento chegue às cidades brasileiras, aos estados brasileiros, e nós possamos reduzir os números que ainda nos são bastante desfavoráveis. Avançamos, né, o marco legal saneamento, porém ainda temos números bastante desfavoráveis. Vejamos, por exemplo, o caso da Amazônia brasileira. Ainda no ranking das capitais com o menor índice de saneamento, ou seja, água tratada para a população, esgotamento sanitário coletado e tratado, resíduos sólidos devidamente, corretamente destinados, estamos nas últimas posições. O estado do Acre, por exemplo, 47% de água tratada para abastecer uma população de quase 900 mil habitantes. Esgoto, menos de 10%, que é coletado, tratado, hoje, praticamente zero. Resíduos sólidos, apenas a capital tem uma unidade de tratamento de resíduos sólidos, a UTRE de Rio Branco. 21 municípios estão desassistidos. Desde 2021, ciente desta realidade, ainda como deputado federal, ministro, meu amigo Arnaldo, comecei a trabalhar por um projeto de universalização de saneamento para o Acre. Um projeto que envolve água, esgoto, drenagem urbana e também resíduos sólidos. Passei a estudar, me envolver no debate. E, quando chego ao Senado, após anos de trabalho em cima deste tema, nos deparamos com a oportunidade extraordinária. No licenciamento ambiental, que o Brasil debate há anos, décadas, colocar este tema na linha de frente. Como vamos reduzir os problemas de saneamento do Brasil? Como vamos atingir a meta determinada pela lei, que é 2033, 99% de água tratada, 90% de esgoto? Se uma empresa, se um empreendimento de saneamento demora 5, 6, 7 anos para ter um licenciamento ambiental. Vários casos no Brasil, enquanto uma estação de tratamento de esgoto, ministro, aguarda a liberação do licenciamento ambiental, amigo Arnaldo, aquele esgoto não tratado é despejado nos mananciais, nos rios, nos mares, nos igarapés. E quem sofre com isso? A população, que continua sem um serviço bem prestado, o meio ambiente, a economia como um todo, o problema de saúde. Todos nós sabemos que os dados mundiais apontam que cada real que se investe em saneamento é possível economizar até R$5 lá na ponta no sistema de saúde. Então, tivemos a oportunidade, quando eu presidi a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, me coube a oportunidade de escolher um relator, uma vez que a matéria tinha 2 relatores, um na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e outro na Comissão de Meio Ambiente.
Na Comissão de Meio Ambiente, relator, queridíssimo senador Confúcio Moura. Na Comissão de Agricultura, convidei querida amiga, ex-ministra Tereza Cristina. Tereza, este tema é importante. Para que você e Confúcio sentem, criem um relatório em conjunto com a tua visão, a visão dele, debatendo com os colegas. E chegamos a um texto para o plenário. No entanto, precisávamos avançar na questão do licenciamento para obras de saneamento. E conseguimos aprovar, ministro Anastasia, amigo Arnaldo, com apoio da Bicom-Sidicom, dicas de passagem, de vários parceiros, esta emenda, a número 219, emenda de plenário, que isenta do licenciamento ambiental as obras de saneamento. Um grande avanço para o Brasil. Diga-se de passagem, como a André iniciou, não isenta de cumprir a norma, não isenta de cumprir todas as regras ambientais prescritas na legislação, Arnaldo. Agora, garante que uma obra que vai tratar o esgoto, vai tratar a água, reduzir o dano ambiental, reduzir os problemas de saúde, não esperem anos a fio para ser iniciada. Lembro-me que quando a empresa vencedora do leilão da ANEEL para construir a terceira linha de transmissão do Linhão no meu estado do Acre, aguardando 2 anos pelo licenciamento local. E nós tivemos que fazer uma intervenção política. Depois, o licenciamento federal no IBAMA. Estivemos no IBAMA, Arnaldo. Problema, greve, servidores, falta de gente para analisar. E esse licenciamento para uma obra de infraestrutura no investimento de 750 milhões de reais para garantir a nossa independência e segurança energética. Da mesma forma, o licenciamento, Andréia, licenciamento ambiental para o saneamento é a racionalidade, é a inteligência, é garantir que uma obra que mitigará dano ambiental, que vai garantir mais saúde para a população, mais desenvolvimento social, ambiental, de saúde e econômico, não espere tantos anos pelo licenciamento. Diga-se de passagem, repito, cumprirá todas as normas, obedecerá todos os critérios ambientais e será fiscalizado por isso. Agora, o Brasil não pode. Eu faço aqui um clamor a todos os parlamentares, Arnaldo, na Câmara, no Senado. Precisamos construir o diálogo com o governo para um acordo pela derrubada do veto. Em não havendo acordo, temos que ter a coragem de tentar e derrubar esse veto, como já fizemos outras vezes. É o veto da racionalidade. É a derrubada do veto para garantir os investimentos e que o Brasil chegue em 2033 com pelo menos uma parte do cumprimento dessas metas garantidas à nossa sociedade. Então, esse é um apelo. Precisamos derrubar este veto. Precisamos garantir que os investimentos em saneamento tenham um licenciamento simplificado, tenham a garantia de que vão começar e vão terminar para que o povo seja atendido. Muito obrigada, senador. Agora, passando para o deputado Arnaldo, como o ministro Anastasia já adiantou, não poderia deixar de fazer a pergunta para o nosso querido deputado, que, dentre inúmeros projetos relatados esse ano, o projeto da Lei de Concessões e PPPs. Deputado, como é que o senhor vê esse projeto, que, como o ministro já adiantou, agora está no Senado, aguardando, né, a designação de um relator ou de uma relatora? Como que esse projeto pode contribuir tanto para a estruturação de novos projetos, como que ele pode fortalecer a segurança jurídica do setor, né? Como que ele pode também ampliar a participação de mais players, né, para que a gente tenha, com isso, a possibilidade de impulsionar ainda mais investimentos, porque, como eu comentei, a gente teve 181 bilhões de reais, mas a gente tem dados da própria Bicom que nos mostram que a gente precisa de quase 1 trilhão de reais para atingir a universalização. Então, em resumo, eu queria que o senhor pudesse contar um pouquinho para a gente o que o projeto traz de novo, o que o setor de saneamento pode esperar a partir dessa lei geral de concessões e PPPs. Muito boa tarde a todos, um privilégio para mim poder conversar com vocês. Muito obrigado, André, querida, por essa oportunidade. Professor Marçal, um privilégio. Querido amigos Alan Rick, nosso senador, professor Anastasia, nosso ministro, eu acho que temos que comemorar 5 anos, né? A Bicom. Parabéns, Cristiane, a você,
Parabéns a toda a diretoria, conselheiro que aqui estão. Eu passei os olhos aqui, vejo tanta gente conhecida aqui nessa plateia, expressiva de número, mas qualitativamente extraordinária. Eu vejo que aqui está todos os elos da cadeia, estão aqui, né? Aqui eu vejo operadores do sistema, empreendedores, concessionários, operadores do direito, estou vendo especialistas na questão do saneamento de recursos hídricos, vejo agências reguladoras que aqui estão. Quero mencionar na figura do Dr. Pedro Maranhão, da Abrema, uma entidade amiga que participa aqui, e mencionando a figura do Dr. Vinícius, que aqui está à frente, parabenizar a Agência Brasileira das Agências, Associação Brasileira das Agências Reguladoras, que aqui está, ele que a preside aqui. Nós temos o que comemorar, digo eu, porque eu entendi o encadeamento aqui desse seminário. Durante a parte da manhã, e eu sei que aqui estiveram parlamentares como o senador Eduardo Gomes, o Fernando Monteiro, né, que também trouxeram uma visão do processo, e nós estamos festejando o que foi o marco regulatório. Eu tive o privilégio de participar da comissão que na Câmara tratou do marco regulatório, e os resultados aí estão de uma forma eloquente. O nosso professor Anastasia, me permito chamar esse aspecto, que é a pessoa que cria referência quando verbaliza, ele diz o seguinte: no Brasil parecia pecado ter lucro, né? E eu diria que o processo original da Lei de Concessões, que também faz aniversário, 5 anos do Marco Regulatório de Saneamento, 30 anos da Lei de Concessões, 20 anos da Lei de PPPs, aniversários que se comemoram esse ano. Quando a lei surgiu de concessões, o debate era ideologizado muito, e era em torno da privatização ou não, do papel do Estado. O nosso presidente Fernando Henrique teve atitude corajosa quando mexeu em algumas coisas estruturantes, e a reforma do Estado foi uma delas, que nós ainda não completamos. Demos passos recentes na questão da reforma trabalhista, reforma previdenciária a meio caminho ainda, avançamos um pouco na reforma tributária. Eu sei que esse tema preocupa a muitos aqui. A semana que vem nós vamos dar um passo na Câmara, que eu reputo muito importante, que é a reforma administrativa, para a gente buscar eficiência no gasto público. Mas aqui é tempo de, além de festejar o que vocês estão fazendo, falar daquilo que vem para o futuro. Por isso que na parte da manhã entendi balanço. Na parte da tarde, o painel anterior, peguei o finalzinho, falando sobre resoluções e arbitragem. Nós aqui falando sobre o marco legal de concessões e PPPs. Em seguida, vai falar sobre o financiamento. Eu acho que com isso fecha aquilo que é o olhar para trás, aprendizado, aquilo que é perspectiva para frente. Como é que nós construímos? E aqui eu não devo deixar de mencionar o ex-deputado Papa, ele estava ali na frente, depois eu não ouvi. Está ali o Papa, querido Papa, que nos ajudou sempre nesse debate e que é um grande amigo de todos nós aqui. O que nós conseguimos apresentar, e aí também o professor Anastasia falou da Gênesis, ele diz o seguinte: são intervenções cirúrgicas, baseado em experiência, baseado em vivência, baseado no aprendizado. Então fica muito mais natural quando as coisas são assim, porque não se trata de refundar princípios, mas de aperfeiçoar dispositivos. E eu menciono alguns, Andréa, que eu acho que antecipam a resposta. Sim, a nova lei de concessões de PPPs pode ajudar a consolidar o marco regulatório do saneamento. O que ela vai trazer? Primeiro, compartilhamento de riscos. Hoje, todos nós sabemos que há novas questões, desde aquela estrutural, que são as mudanças climáticas, até evoluções tecnológicas que colocam isso num outro patamar. E hoje há instrumentos de previsibilidade que podem repactuar isso, ao invés de administrar depois problemas, nos anteciparmos. Segundo, concessão multimodal. Quando se pensou em concessão, era de um objeto único. A experiência foi casando diferentes aspectos. E hoje nós formalizamos no projeto a concessão multimodal. Nós estabelecemos a possibilidade, baseado numa coisa simples, prevenir é melhor do que remediar, que é o reequilíbrio cautelar de contratos.
e possibilidade de que isso seja recorrente nas agências, nos órgãos de controle. Nós estabelecemos que receitas acessórias já previstas na legislação não serão compartidas só para modicidade tarifária. Se cria um estímulo ao concessionário, porque hoje ele não prefere não correr o risco de vislumbrar uma receita, ela vai única e exclusivamente para a modicidade, e agora nós podemos e abrimos possibilidade de que isso seja compartilhado. Estabelecemos aquilo que a prática já tem feito também, critérios adicionais para julgamento. E no painel anterior, repito, peguei o finalzinho, temos alguns debatedores, nós consolidamos a utilização de meios alternativos para a resolução do contraditório. Tanto o tribunal avançou em instrumentos interessantíssimos, aquilo que se faz no SESEX e tudo mais, mas aquilo que são as comissões de arbitragem que vocês trataram aqui no item anterior. Possibilidade de aporte de recursos em concessões comuns. Hoje as possibilidades estão restritas a PPPs e nós achamos que se deve abrir. Nesse setor que teve sempre a prática do subsídio cruzado, estão se vindo formas alternativas. Lá em São Paulo, o governador Tarcísio criou um fundo que fará compensações. Mas aqui nós criamos possibilidade de que isso seja discutido no âmbito de contratos com o aporte em concessões de recursos públicos também. Novas medidas para estabelecer a transferência de concessões. Todos nós sabemos, e aqui eu vou dar o salto para as concessões rodoviárias, quando elas começaram, eram as empresas construtoras que disputavam. Hoje, a maior parte deles são grupos que não são originalmente só do meu segmento da engenharia, como a gente diz. É da engenharia, combinado com fundos de investimento, que aportam conhecimento, e isso foi transformando o segmento. Então, criar possibilidade de agilização. Hoje, quando se fala em transferência societária, é um Deus nos acuda, um problema muito sério, se arrasta definitivamente, há contraditórios, e isso pode ser muito melhor simplificado. Eu estou sendo extensivo aqui, vou acelerar, mas dizer que temos também determinação, e isso toca muito diretamente aos senhores e senhoras, para homologação das ajustes tarifários. O que tem acontecido? Vocês vão operar serviços municipais, em alguns casos regionais, tá certo? Tem diferentes âmbitos. Então, o contrato prescreve, se estabelece. Em ano de eleição, imagine então, você remete ao ali poder concedente, e sabe o que acontece? Nada, tá certo? Nem diz sim, nem diz não. Senta em cima do processo. Imagine num ano eleitoral o prefeito homologar a tarifa, tá certo? O reajuste. Então, nós criamos critérios, até para aliviar o dirigente público, porque se não se identifica nenhuma distorção, aquilo que é automático será, evitando o crivo político que muitas vezes leva a esse constrangimento. Eu teria outros pontos, mas estabelecemos aí todo o processo de relicitação, há experiências que não vão bem, concessionárias que não dão, se cria a necessidade de rever o agente. Estabelecemos uma outra questão, essa acho que todos vão gostar. Quando eu recebi a Cristiane, e ela com sua diretoria foi conosco discutir, colaborou, nós não tínhamos nem aperfeiçoado muito isso, Cristiane. Mas menciono aqui, contas vinculadas, porque muitas vezes se há discriminação da origem da receita, mas ela fica no caixa comum do ente público. E agora existe a possibilidade, nós aqui, aceito o nosso parecer, nós vamos estabelecer contas vinculadas em que o recurso fica ali segregado, determinado, não disposto para o caixa comum, o que assegura possibilidade do cumprimento, criador, verificador independente, alguns aperfeiçoamentos. Eu vou mencionar só 2 pontos aqui, finais, para não transgredir aí os horários. Tá? Primeiro, que independente do debate do licenciamento, onde eu parabenizo, estou ao seu lado, você foi pioneiro, conte integralmente conosco naquilo que é a sua afirmação, senador Alan Rick. Mas tem um dispositivo da Lei de Crimes Ambientais, que essa eu fiz questão de, no parecer, mexer. Meu parecer foi antes da lei do licenciamento
agora votado. Porque há a previsão de que um agente público possa ser processado por distinção culposa ou dolosa. Tá certo? Culposa, ok. Mas o doloso nós retiramos disso. Porque isso tem sido uma causa determinante, e aí vai para as postergações, do apagão de canetas. Quando aquele agente público que dá um parecer, tá certo? Ele depois pode ter seu parecer questionado e pode ser revisto. Mas ele não pode ser processado por conta disso. Isso tem inibido. Quando é culposo, há uma determinação, quando há uma caracterização realmente de uma intenção determinada, sim, tá certo? Mas não nesse caso. Não mexemos. E um comentário derradeiro que não está no projeto. O projeto foi aprovado do PL ao PT, todos votaram. Isso é muito raro. Em tempos em que a política está tão radicalizada, no meu entender, infelizmente, em que abundam de adjetivos e carente de substantivos, nós conseguimos aprovar do PL ao PT, todos votaram. Está lá no Senado, o Alan Rick vai ajudar, meu senador, a acelerar, o senador Eduardo Gomes está comprometido com isso, para que a gente possa fazer. Então, dito isso, sobre o projeto, que eu acho que a manifestação da BICOM, das entidades, ajuda a empurrar, quero fazer um comentário último. E aí agradecer a diligência do Tribunal de Contas, a defesa que faz o professor Marçal, o senador, defesa das agências reguladoras. Tá? Eu tenho, ao lado de outros deputados, liderado um processo. Nós trabalhamos muito com o contingenciamento que as agências, de uma forma geral, aí eu estou falando das agências federais, foram submetidas. Há um constrangimento pela limitação orçamentária, há um constrangimento pelo limite de pessoal, concessão que não é de governo, é de Estado, rima com agência que não é de governo, de Estado. Então, a defesa das agências reguladoras é algo indispensável para que as concessões venham e para que o marco do saneamento se consolide definitivamente. Muito obrigado. Muito bom, deputado. Bom, agora passando para o professor Marçal, está longe, mas... Doutor Marçal, as recentes mudanças que a gente tem visto, tanto legais, as que a gente já falou aqui, e não se furte em comentar também essas possíveis, se tivermos aprovado em breve o PL de concessões, e também as mudanças regulatórias, a gente pode falar também da tarifa social, aprovada para o setor de saneamento, as normas de referência da ANA, todas essas alterações elas vão exigir uma revisão dos modelos contratuais tradicionais. O que o senhor entende como principais cuidados jurídicos que os entes devem ter ao estruturar novos projetos, para que os projetos continuem atrativos para o setor privado, né, e que também tenham segurança jurídica para que os investimentos se ultimem e é o que a gente sempre diz aqui, que a população, de fato, seja atingida e tenha os serviços de saneamento básico. Eu saúdo a todos, saúdo a BICOM, a todos os organizadores, os integrantes desse painel e rapidamente me posiciono quanto à sua indagação. Há um tema que me parece relevante, que é nós reconhecermos que a finalidade do Estado, a finalidade última do Estado não é fazer licitação. Licitação é um meio para atingir um fim e a licitação não pode ser um atrapalho na gestão pública e no desenvolvimento das conquistas sociais. E, portanto, uma questão fundamental é nós tomarmos em mente que a licitação é um instrumento que não pode ser um bloqueio ao ingresso de novos disputantes por um setor, qualquer setor, mas especialmente o setor de saneamento. Portanto, todas as inovações que devem ser consideradas no tocante à licitação devem ser enfocadas à licitação com essa função instrumental de obter o melhor licitante, o melhor contratado, a proposta mais vantajosa de realização das prestações necessárias e pretendidas. A segunda questão é justamente desvincular a ideia do contrato da ideia da licitação, por incrível que pareça. Um dos grandes problemas que
inferna a vida de toda a atividade administrativa é a ideia do princípio da vinculação ao edital, que diz que, fixadas as regras no edital, elas nunca mais podem ser alteradas. E isso até é possível de merecer algum tipo de prestígio quando se trata de contratos comuns, os contratos de compras, vendas de curto prazo. Quando nós nos deparamos com os contratos incompletos, que são esses contratos de longo prazo, é essencial a flexibilidade. E, como dizia Ortega y Gasset, revisto pelo professor Egon Bockmann Moreira, a única segurança que nós temos relativamente ao futuro, especialmente em longo prazo, é a insegurança. O que isso significa? Não é um mero jogo de palavras, significa que nós sabemos que, ao longo do tempo, as condições originais previstas serão superadas, se tornam obsoletas, e é necessário, portanto, estabelecer mecanismos internos do contrato que reflitam a possibilidade de uma alteração futura. E isso vai ter muito mais um conteúdo processual do que um conteúdo material. O que significa? É necessário estabelecer procedimentos prévios destinados a permitir a rediscussão de cláusulas que eventualmente seriam consideradas como essenciais, mediante o controle externo, mediante a participação popular, de tal modo que a prestação seja sempre do serviço mais adequado, e especialmente quando se trata de saneamento, e não há necessidade de aprofundar os motivos para isso. E, portanto, todas as modificações, elas devem ser tomadas em vista muito mais dentro desses dois eixos. Primeiro, simplificar a licitação, tornar a licitação a formalidade menos burocrática possível e permitir o acesso mais amplo possível dos disputantes. No tocante ao contrato, a proposta, obviamente, é fundamental, mas essa proposta deve ser tomada em vista das circunstâncias e das condições então existentes, com o reconhecimento de que, ao longo do tempo, haverá a necessidade de sua alteração. E, finalmente, eu termino aqui para permitir a necessidade de se evitar o que eu qualifiquei há muito tempo, uma expressão que eu criei, que se demagogia regulatória. Eu criei a expressão para dizer, para indicar aquela conduta que não é séria, de oferecer, por ocasião da licitação, benefícios e vantagens que são irreais. E, depois de firmado o contrato, negar todas elas. Essa é a questão fundamental quando a gente fala em segurança jurídica. Não é possível afirmar para o concessionário, como manda a lei, quando manda as normas de referência, que vai haver reajuste anual a cada 12 meses, e daí não dá o reajuste depois. Ou seja, se não tem reajuste, que é contratual, que é obrigatório, que é legal, como é possível você falar em segurança jurídica? Se nem isso se afirma, se nem isso se reconhece, portanto, o contrato não pode ser descumprido por nenhuma das duas partes. A administração não pode ignorar o contrato e nem o particular. O particular tem que cumprir suas obrigações. E a administração tem de reconhecer que, se porventura a tarifa, em virtude do reajuste, vai se tornar socialmente inviável, vai onerar demasiadamente a população, há mecanismos jurídicos para assegurar a manutenção da equação econômico-financeira do contrato, mediante soluções que sejam alternativas. O que não é possível é simplesmente pretender que alguém pega dinheiro no banco para fazer um investimento com base num contrato de 30 anos e depois a receita pretendida deixa de existir. Como que fica o banco? Como que fica o particular? Essa dimensão, do ponto de vista privado, é essencial de ser tomada em vista e é algo que precisa ser alterado na concepção genérica sobre contratação administrativa, especificamente no tocante a concessões e a PPPs. Muito obrigada, professor. Eu acho que, então, a gente conseguiu aqui, nessa primeira rodada, né, discorrer um pouquinho sobre os contratos de concessão, falar o que a gente tem de visão de futuro, mas eu queria voltar um pouquinho com o ministro Anastasia, para que ele pudesse trazer para a gente um pouquinho da experiência do Tribunal de Contas da União, com a avaliação da política pública de saneamento, né, que é uma das atribuições do tribunal,
e que a gente tem visto todo ano, como é que isso pode, de alguma maneira, e de fato tem sido, uma fonte de recurso para que os gestores possam, enfim, entender como que a política pública está se desenvolvendo, onde que pode melhorar, né, quais os gargalos. E, por óbvio, que a gente gostaria de ouvir um pouquinho como que o Tribunal de Contas, com a SESEX Consenso, pode ser um benchmark para tribunais de contas estaduais, né, que o saneamento básico acaba que, muitas vezes, né, é regulado, e tem o Tribunal de Contas estadual como aquele que analisa ali a boa execução da política. Então, queria que o senhor pudesse nos contar um pouquinho dessas duas experiências do tribunal. Muito obrigado, doutora Andréa, mas eu vou me permitir, de maneira muito rápida, 2 comentários que meus eminentes colegas mencionaram. O primeiro deles foi a questão da mitigação do risco, que o deputado Arnaldo Jardim menciona, que colocou muito bem no texto do projeto de lei. A coisa de 4, 5 meses atrás, nós fizemos algo um pouco revolucionário no TCU, que foi a votação, deputado, de uma autorização de uma delegação de uma estrada. Em meu estado, Minas Gerais, eu fui relator, uma estrada terrível da morte, chamada Belo Horizonte Valadares, que não se conseguia delegar exatamente pelo risco geológico. Região muito montanhosa, com chuvas, aquilo, como se diz, tinha avalanche, e ficava muito caro, e ninguém queria fazer, aquilo virou uma caveira de burro enterrada. Então, pela primeira vez, nós mitigamos expressamente o risco, de maneira clara. Ou seja, aquilo que nós aprendemos classicamente, professor Marçal, que a concessão se dá por conta e risco do concessionário, aprendemos no primeiro dia de faculdade, isso nós conseguimos já relativizar. Conseguimos nesse fato, e depois disso já tivemos casos concretos, onde há mitigação do risco entre o concessionário e o poder público. E quero acrescer ainda outro ponto que foi colocado aqui, que é fundamental e que tem relação com a primeira pergunta que me faz, que é a necessidade de prestigiar as agências reguladoras. Aliás, na votação da prestação de contas presidencial deste ano, sob a relatoria do ministro Jonathan, cada ministro desse ano escolhe um tema para apresentar o seu voto. O meu foi exatamente essa fragilidade, até uma certa debilidade, a matéria já está encaminhada ao Congresso Nacional, das agências reguladoras. Não pode permanecer como está. Isso é evidente. A falta de recursos financeiros, de insumos humanos, mesmo de insumos materiais, está, de fato, tornando precária a situação das agências. Isso inviabiliza a política de regulação. Há hoje um processo de revisão total das agências no TCU, sob a relatoria do ministro Jorge Oliveira, com o objetivo exatamente de fazer determinações ao governo, no sentido que isso não pode permanecer, sob pena de nós termos serviços públicos cada vez mais claudicantes, que a agência reguladora não consegue fazê-lo. Então, faço essas observações preliminares. Com referência à política pública de saneamento, ela é, na sua execução, na essência da sua execução, uma política municipal ou, eventualmente, estadual com as companhias. Então, normalmente, não há recurso federal envolvido, o que retira um pouco o dia a dia do Tribunal de Contas da União nesses processos. Todavia, como a Agência Nacional de Águas recebeu, por lei, a determinação de ter as normas de referência e fazer a tutela sobre todo o tema, nós estamos sendo acionados, inclusive, curiosamente, pela OCDE. A OCDE criou uma comissão de acompanhamento, foram à Agência Nacional, a agência pediu, o tribunal me designou, eu recebi já 2 vezes a delegação da OCDE para demonstrar quais são os gargalos que temos em relação ao marco de saneamento vis à agência, que essa está sob nossa responsabilidade, não a sua fiscalização na sua atividade finalística, ela tem a competência para isso, mas uma fiscalização de segundo nível, de segundo grau, que o tribunal realiza sobre todas as agências reguladoras. Então, a política pública está sendo encarada e avaliada nesse sentido. E nós temos acordos, também relator Jorge Oliveira, que acompanha a implementação do marco legal em face das atribuições da agência. E nós identificamos, nesses 2 acordos que já foram deliberados, que, infelizmente, estamos atrasados ainda pela tarefa que ainda não foi realizada pela agência. Por quê? Porque a agência não tem meios para fazê-lo. Então, as normas de referência ficam atrasadas porque elas não têm condições técnicas de realizar. Não tem concurso, as pessoas saem. Então, nós temos de ser corajosos e dizer o seguinte: a agência reguladora
é um mundo à parte da administração. Elas foram concebidas lá atrás, da década de 90, e eu acompanhei, fui testemunha disso, estava lá, o governo Fernando Henrique Cardoso, e acompanhei os trabalhos do ministro Bessa Pereira, exatamente com o objetivo de permitir essa confiança com o setor privado, mas que a agência reguladora fosse o fio condutor de como se operaria todo esse processo. Mas se a agência fica, infelizmente, fragilizada, debilitada, esclerosada, como que é possível fazê-lo? Então, isso, de fato, tem uma fragilidade. E acho que o Congresso Nacional, eminente senador e deputado, tem uma responsabilidade grande nisso, porque é claro que vão ser Vossa Excelência e seus pares que vão determinar os passos seguintes para robustecer e vitaminar o funcionamento das agências, eventualmente acolhendo alertas que vêm do Tribunal de Contas da União. Sobre o tema do consenso, que é a sua segunda indagação, esse tornou-se, felizmente, debatemos isso hoje pela manhã, né, professor Marcelo? O professor Casari comentava a questão relativa ao consensualismo e ao consequencialismo, irmãos siameses do moderno direito administrativo, mas o consensualismo virou uma espécie de coqueluche, que eu gosto, uma coqueluche positiva, porque eu sempre disse que nós temos no Brasil, infelizmente, um furor querelante. Nós gostamos de levar tudo a litígio. Professores da Faculdade de Direito que somos, o que acontece? Só se estuda na faculdade, litígio, processo. Consenso ninguém estuda. Agora que se criou, e a Fundação Getúlio Vargas tem se empenhado muito nisso, não só na área da arbitragem, mas no segmento novo, que eu aplaudo muito, tenho muita simpatia, e que é muito importante para os novos contratos, e que eu até uma sugestão que farei ao eminente senador, que o projeto está lá, de robustecer ainda mais a figura do dispute boards, porque o Comitê de Solução Negociada, que, sabiamente, o projeto, inclusive, deputado, equipara servidores corretamente, pela responsabilidade, seria um locus institucional muito adequado para resolver os conflitos de litígio desde a sua origem, no âmbito daquele contrato. Então, o consenso tornou-se hoje uma realidade, não só no Tribunal de Contas, na AGU, o próprio Supremo Tribunal Federal assumiu a condução de vários consensos. A Lei Candir, por exemplo, tão malfadada e famigerada, ela foi solucionada por um consenso capitaneado pelo eminente ministro Gilmar Mendes e depois transformou-se num projeto de lei que foi votado e sancionado pelo presidente da República. Então, é uma característica. No caso do TCU, o que nós fizemos? O ministro Bruno Dantas, então presidente, tomou a iniciativa de criar uma secretaria destinada ao consenso. Claro que não é para tudo e para todos. O consenso no TCU tem como objetivo fundamental aquela expressão que foi tão dita aqui, tão decantada, que é tão importante, e que o setor privado precisa, igual ao oxigênio que nós precisamos. É o sangue para o setor privado. Segurança jurídica. Sem segurança jurídica, não há ambiente rígido para ter investimentos. Então, a segurança jurídica vem e, é claro, ela não comporta, ela não se conforta com litígios em acesso. O tribunal, então, com o objetivo de conceder segurança jurídica a situações fáticas, concretas, que já se desdobravam há anos e há décadas em juízo ou na via administrativa, abriu uma oferta. Ninguém é obrigado, não há nenhuma obrigação. O tribunal faculta ao Poder Público Federal, e, se caso queira, a empresa envolvida, a submeterem seus pleitos que estão em litígio ao tribunal, que vai mediar ali a tentativa de acordo. Em vários casos, não funciona. Na maioria, felizmente, funcionou. E nós conseguimos destravar esqueletos que estavam há muitos anos paralisados. E, no momento que o tribunal homologa esse acordo, através de um acordo votado pelo plenário, nós concedemos segurança jurídica àquela decisão. Eu ainda fui do tempo, quando o governador, o eminente senador Alan Henrique, que nada podia, não é verdade? Qualquer tipo de acordo era proibido. E eu repito aquela velha frase, iam para mim, não é, com um claim de uma empresa, um pedido de uma recomposição contratual, professor Marçal. E o próprio advogado-geral do Estado, o secretário da pasta, chegava com o processo e dizia, não, governador, essa empresa merece, está corretíssima, precisa mesmo, está tudo certo. Eu, na mesma hora, punha a mão aqui. Eu ainda uso caneta, né, sou estilo antigo, pegava a caneta para assinar, quando eu ia chegando assim, eles puxavam a minha mão, não assina, não assina, não assina. Por quê? Perigoso, perigoso, pode dar confusão. Vamos aguardar o conforto da decisão judicial. E o conforto da decisão judicial pode levar 5, 10, 15 anos. Temos hoje no Brasil, identificado pelo tribunal, 11 mil obras federais, com recursos federais parados pelo Brasil lá fora, esperando conforto judicial, muitas delas, ou questões ambientais ou questões orçamentais. Isso é inadmissível, esse desperdício. Então, o consenso veio para ficar.
para ficar, em vários graus. Os tribunais de contas dos estados têm adotado também, a maioria já adotou esse perfil, o que é muito positivo. Então, eu acredito que nós estamos diante de um novo panorama, de uma nova realidade da administração pública concebida na ideia do resultado, que é o consequencialismo e do consensualismo, para mitigar esses litígios e oferecermos, de maneira mais objetiva, concretude à ação governamental, ou seja, resultados objetivos em prol da população. E o saneamento é, talvez, de todas as necessidades, aquela mais gritante. O senador Alan Henrique foi muito feliz ao fazer a sua exposição, mas nos demonstrou aqui números que nos assustam. No caso da realidade, dados, números do Estado do Acre, que infelizmente, e que não são privativos do Estado do Acre. Nós sabemos de vários estados têm esse quadro também, inclusive estados desenvolvidos. Temos o município, meu estado, Minas Gerais, que representa o terceiro orçamento da federação, ele tem também muitas dificuldades ainda. E olha que temos uma empresa estatal, gabaritada, e agora muitas empresas privadas. Então, essa necessidade tornou-se hemorrágica de nós combatermos isso, e o consensualismo, junto com essa fidúcia com o setor privado, dentro do marco legal, e dessa nova lei, que, oxalá, foi apresentada, então, boa hora, relatada pelo deputado Arnaldo Jardim, está no Senado, serão referências para nós avançarmos concretamente para essas políticas públicas. Espero ter atendido as suas indagações. Imagino. Muito obrigada, ministro. Eu quero só pedir para a nossa organização que eu estou sem os minutos aqui, então a gente não posso perder o financiamento, né, que é o nosso último painel. A gente precisa, além de estruturar, depois a gente precisa financiar os projetos. Então, voltou ali, voltou, pronto. Então, senador, queria conversar um pouquinho com o senhor sobre a lei da tarifa social, uma lei que foi aprovada recentemente pelo Congresso, e a gente tem agora o momento de implementação. Não há dúvidas de que ela foi um grande avanço, e ampliar a inclusão social é fundamental para que se acesse aqueles que não têm saneamento até hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente se depara com muitos estados, como o senhor já comentou na sua primeira fala, muitos estados, inclusive o seu estado, que ainda não conseguiram desenvolver projetos. Então, eu queria conversar um pouquinho com o senhor qual é a sua visão de como coordenar esses importantes avanços, né, da tarifa social, por exemplo, com novos projetos que estão vindo. Como é que a gente vai equilibrar objetivo social, sustentabilidade dos contratos e aproveitar essa agenda que a gente tem tido agora de abrir novas oportunidades para investimento? André, esse é um tema muito importante para um país com enormes desigualdades como o Brasil. Mais uma vez, cumprimento o ministro Anastasia pelas intervenções preciosas e pela generosidade para comigo. O que nós precisamos fazer diante de um quadro em que uma lei que é necessária em nosso país, fruto de um grande debate no Senado, na Câmara, de iniciativa do senador Eduardo Braga, e que hoje estabelece algumas regras para a tarifa social. As regras são claras: desconto de 50% para as famílias elegíveis, aquelas do CAD único, com uma faixa de consumo de 15 metros cúbicos mensal. O que é que os estados, as concessões, as PPPs, professor Marçal, meu amigo Arnaldo, estão fazendo? Alguns estados estão apresentando um reajuste na tarifa normal. Conversava ainda há pouco com os amigos lá de Pernambuco, a nossa governadora Raquel Lira, conversava com Alex Machado, presidente da Companhia de Abastecimento e Saneamento do Pernambuco, e esse valor a mais, essa cobrança de 10% sobre a tarifa, é o que custeia hoje a tarifa social. Obviamente que nem todos os estados você terá a capacidade política e o argumento e a narrativa de se aumentar, de se majorar a tarifa. Algumas possibilidades existem. Recentemente, nós vimos a apresentação por várias companhias das debêntures incentivadas, que possibilitam o seu financiamento privado. Mas o que eu entendo quando se fala de tarifa social? Sempre alguém vai pagar a conta. É óbvio que um país com tantas desigualdades, nós temos que garantir para o hipossuficiente a capacidade de ele ter o seu bem de consumo mais precioso, que é a água. Água para beber, água para fazer comida, para lavar roupa, para tomar banho. Água de boa qualidade. Lá no estado do Acre, por exemplo, o que nós temos feito diante das desigualdades que nós enfrentamos e de comunidades
afastadas. Nós temos feito parcerias com as prefeituras, com as nossas emendas parlamentares, e levado sistemas de abastecimento de água que são completamente subsidiados. São construídos com emendas parlamentares para pequenas comunidades de ribeirinhos, de aldeias indígenas, de pessoas que moram, muitas vezes, nessas áreas de difícil acesso. Lembro-me que, em 2019, quando inauguramos o primeiro sistema de abastecimento de água na cidade de Porto Walter, lá no alto do Juruá, do rio Juruá, na nossa Amazônia, 50 casas foram atendidas, famílias que não tinham, meu amigo Rogério, torneira, não tinham chuveiro, coavam água de um igapó próximo ou pegavam com o balde e carregavam para suas casas. Imagine, em pleno século XXI, nos depararmos com isso. E com emenda de R$250 mil, um valor ínfimo, fizemos a captação, filtragem, armazenamento e distribuição para 50 residências. Depois disso, nós já inauguramos vários outros sistemas de abastecimento de água. Isso também é tarifa social. Você usa o recurso federal com a emenda parlamentar e distribui água de qualidade para essas famílias. Mas por que não criar um fundo para os grandes empreendimentos, para os estados? Nós já temos o Fundo Nacional da Aviação Civil, inclusive eu, Arnaldo, apresentei uma emenda, a nossa nova Lei Geral do Turismo, foi acatada, já é lei, estamos na fase da regulamentação, para que a gente possa reduzir o preço de passagem aérea em várias localidades do Brasil, usando os recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, foi criado para isso, 40 bilhões. E o fundo hoje representa um aporte financeiro fundamental para que a gente possa equalizar essas desigualdades regionais. Hoje, viajar no Brasil é muito caro. Mas temos o Fundo de Desenvolvimento de Energia Elétrica, que subsidia a tarifa social elétrica, porque nós temos, obviamente, uma enorme contingência de pessoas que precisam desse subsídio. Por que não criarmos um fundo universal do saneamento? Mas, senador, de onde viriam os recursos? O governo federal, obviamente, com a majoração, por exemplo, com o MP 1303, das debêntures incentivadas, o governo tem criado vários mecanismos para arrecadar. Por que não ajudar, com o fundo de saneamento, a fomentar a tarifa social? É uma das ideias que eu entendo que são importantes para que a gente faça o debate. Uma vez que, quando você investe em saneamento, você economiza lá na ponta na saúde. E já temos outros fundos criados, né? Então, eu acho que a tarifa social é fundamental para o Brasil, reduz as desigualdades, garante um bem precioso, né, que é a água tratada, limpa para as pessoas hipossuficientes. E, obviamente, nós precisamos garantir o financiamento disso. Entendo que esse debate sobre a criação de um fundo é importante e também outras ideias que vão surgir nesse debate, Arnaldo. Por exemplo, debater esses temas num seminário como esse, com cabeças pensantes extraordinárias, como nós temos aqui, com a Cristiane, com o Rogério, com o Felipe Turon, que está ali, com tanta gente boa, que pode nos ajudar a criar esse arcabouço legal e garantir que a tarifa social, que é um avanço para o Brasil, seja sustentável. Espero que eu tenha ajudado, querida. Muito obrigada. Bom, deputado Arnaldo, a gente está aqui com o nosso tempo um pouquinho, mas eu não vou deixar de ouvir nem o senhor, nem o professor Marçal. Eu queria só colocar mais um ponto que a gente acabou que ainda não abordou aqui, que foi como que eu estou tentando tratar tudo que o Congresso foi aprovando nesses últimos tempos, né? E aí eu não poderia deixar de falar da reforma tributária. Como é que o senhor vê o desafio para o setor agora na implementação da reforma tributária, tendo em vista que o setor de saneamento ficou, então, alocado como, né, vai estar na alíquota de referência, nós não teremos nenhum tipo de benefício, um setor hoje que não contribui, né, não contribui nem com o ICMS, nem com o ISS, e agora vai passar a contribuir na alíquota de referência. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre esse desafio para o setor. É um grande desafio, né? Tem pouquíssimo tempo aqui, o professor Marçal tem direito de pegar. São 2 minutos, eu vou ficar com 1 minuto. Primeiro, assim, eu acompanho o Alan Rick no Instagram.
E eu vi Porto Walter, uma senhora dar um testemunho, Juruá. Recomendo que todos vejam. É emocionante. Segundo, não aceito sua sugestão da taxação da debênture ajudar nisso, porque nós precisamos evitar a taxação das debêntures, tá certo? Vamos tirar da 1.303 debêntures de infraestrutura incentivadas. Não pode. O governo tem que buscar o ajuste de outras formas, não aumentando, mas particularmente não incidindo sobre o capital. E terceira e última frase é o seguinte: reequilíbrio cautelar do contrato. Nós vamos ter que entrar com isso. Espero que seja aprovado rapidamente, porque vai ter um impacto e é melhor escalar no tempo. Portanto, a questão tributária precisa ser rapidamente tratada. Acho que entidades como a Bicom, Cristiano, e outras de concessionários, eu me disponho a buscar essa interlocução. Nós precisamos buscar uma regra para isso rapidamente, antes que a gente tenha que administrar depois algo que terá um impacto muito grande tarifário. Perfeito, deputado. Eu acho que a gente tem, a cada fala, dado um fecho, né, no que a gente tem aberto aqui. Eu queria, então, ouvir o professor Marçal. Se o senhor pudesse, então, resumir aqui o que a gente tem falado. Como que a gente garante segurança jurídica em contratos de longo prazo, em contratos incompletos por natureza, e com tudo isso que a gente falou aqui, né? Novas leis sendo aprovadas, tarifa social, reforma tributária, como garantir segurança jurídica para esse volume de investimentos que é necessário até 2033? Não é por meio de uma nova lei, nem por uma nova medida jurídica. Não se cria segurança jurídica simplesmente produzindo mais leis, mais normas, mais portarias. É necessária uma atitude geral da sociedade brasileira, dos administradores, dos integrantes do setor privado, no sentido de assumir compromissos e mantê-los ao longo do tempo e de resolver as questões segundo o princípio da boa-fé, segundo o respeito aos interesses dos demais. E, finalmente, obviamente, por meio da atuação efetiva, imparcial e neutra das agências reguladoras. Eu lembro, se eu tivesse de selecionar um livro que eu escrevi, que eu considero o meu livro melhor, é um livro que eu escrevi em 2001, que se chama O Direito das Agências Reguladoras Independentes, e que já traduzia com a expressão um duplo sentido: o direito no sentido objetivo e o direito na acepção subjetiva de indicar que as agências reguladoras são titulares de posições jurídicas que, para existir segurança, essas posições jurídicas têm de ser protegidas, assegurando a elas o exercício das competências de defesa da, basicamente, segurança jurídica. Portanto, se as agências reguladoras nos faltarem, nada será suficiente para produzir segurança jurídica. Muito obrigado. Olha, gente. Bom, eu queria agradecer a todos os palestrantes, dizer que todos nós aqui certamente saímos muito melhores do que chegamos. Muito obrigada a cada um de vocês. Foi uma contribuição maravilhosa para a gente, e rumo a 2033, para que todo brasileiro e brasileira tenha acesso aos serviços de saneamento básico. Muito obrigada.